Sejam muito bem-vindos ao Entrevista.net. O nosso bate-papo desta semana é com ele, que representa a nova geração de narradores do rádio do Brasil, meu amigo Deise Leite. Deise, seja muito bem-vindo aqui no Entrevista.net. Valeu, Silmar, valeu, amigos. É um prazer estar aqui. Eu sempre acompanho o programa pela internet. É um prazer conversar um pouco sobre a história do futebol acreano e da narração esportiva. Inclusive, o Deise já até ajudou em pautas aqui no Entrevista.net. Sempre que eu sempre me ligo, né? Eu conheço muita gente do passado e do presente. Sempre a gente dá uma colaboração, porque é muito importante trabalhar, principalmente nessa área da comunicação esportiva. O Deise, que é uma das vozes mais conhecidas do rádio acreano. Deise, como é que você começou a narrar futebol aqui no Acre? É complicado, né? Porque às vezes você tem um espelho, tem alguém que você acha que gosta. Eu conheci poucos narradores aqui do Acre, assim, eu via muito o Zezinho na época, ouvi pouco o Delmiro e o Joaquim, mas sempre eu ouvi grandes narradores nacionais, sempre fui fanático do futebol, mas o meu início como narrador esportivo, como toda criança, eu narrava brincando, sempre brinquei de narrar. Quando eu servi o exército, também brinquei muito lá, tinha uns 3 amigos também que brincavam de narrar por lá. E a partir do momento, desde criança, gostei de ser goleiro, né? Fui goleiro, mas era baixo para futebol de campo. Fui do infantil, do juvenil do Rio Branco. O professor Elimane Soares foi o meu treinador lá no Rio Branco. Mas eu segui para a linha do futsal, porque, evidentemente, pelo porte físico, então, e eu tinha muita agilidade. Então, joguei nas principais equipes da época, década de 90, joguei na Gráfica, Volta Redonda, fui campeão estadual 4 vezes, Piauí. E eu lembro que foi uma final em, acho que 94, Gráfica e Piauí, a final. O time eu estava na época na Gráfica, no time massa. O time, a gente no vestiário do Álvaro Dantas, aquecia, era Siqueira, Casquinha, aquela turma toda, e aquecia, eu narrava, né, pra turma lá. E daqui a pouco veio o futebol, tava brincando lá. E nisso a difusora estava transmitindo o futebol, o futsal. E o Fernandes era repórter e ele entrou no vestiário. Quando ele entrou, ele me viu lá narrando. Disse, rapaz, a gente está precisando de narrador lá na difusora, porque nesse período a difusora tinha passado por uma transição, que a turma da difusora toda tinha saído, que era Demortens, Paulo Roberto, todo mundo. Ficou só o Zezinho e o Fernandes. A turma da difusora saiu e foi para Alvorada, né? No caso, chegou a Alvorada aqui no Acre, e essa turma toda tinha ido. Então ele estava recrutando pessoas para trabalhar. Aí quando eu cheguei lá, estava Jairo Barbosa, Antônio Muniz, Evandro Tapioca, Alberto Casas, tudo nessa equipe. Foi lá que a gente começou a estagiar, já com o Raimundo Fernandes, que era o coordenador de esportes. A partir daí, Deise, você tem uma longa história. Isso foi em 1995. 95. Ainda lembra do primeiro jogo que narrou? Lembro, porque foi uma lástima. Porque o Fernandes combinou com o Zezinho Melo, o Zezinho era o narrador, que a gente ia lá todo dia, todos os jogos do campeonato, no Velho Zé de Melo, observar o Zezinho narrar, né, para ver como é que era e tal. Aí foi, nesse dia, me tirou o narrador, eu, Jairo, o Muniz, todo mundo foi lá, né. E a gente, no dia eles combinaram que o Zezinho não foi. Aí o Fernandes disse, rapaz, o Zezinho não vai, então cada um vai ter que narrar 5 minutos. E foi isso que aconteceu, a gente narrou o jogo, claro, pessimamente, assim. Era um jogo São Francisco e Andirá, um jogaço. Clássico. Um clássico. E a gente narrou essa partida, cara, que depois o diretor-geral, que é o Eurico, chamou o Fernandes, deu aquele carão nele tudo, porque colocou aquela turma no ar. E foi aí que começou. Aí eu vou pulando rapidinho, então eu comecei a trabalhar na difusora, me destaquei, entre aspas. A Rádio Capital tinha uma equipe de esporte, que era comandada pelo Garotinho M. Costa. Aí o Garotinho me chamou lá, eu lembro, um belo dia me chamou, eu era estagiário na difusora, e disse, olha, eu te ofereço um salário mínimo para tu trabalhar comigo na Capital, gostei de você narrar. E rapaz, então eu vou. Fui. Passei 2 dias com o Garotinho, porque com 2 dias depois, os caras da Alvorada, nessa época o Demorte, o Paulo, tinham saído da Alvorada, tinham ido para 93 FM. E a Alvorada tinha montado uma nova equipe, era MJ, o Júnior César, o Isaac, outra turma lá, e me chamaram lá, Paulo Célio, Catalina, me chamaram para ser narrador, 2 salários mínimos. Aí eu falei, Garotinho, eu vou Nem recebeu um salário. Não, não cheguei, trabalhei 2 dias e já fui trabalhar na Rádio Alvorada. Na Rádio Alvorada fiquei muito tempo, fiquei até 98, né? Transmitindo futebol com a Rádio Alvorada, que foi o ápice da comunicação esportiva com a Rádio Alvorada, em 98, porque a gente montaram um timaço lá, uma equipe fortíssima, com grandes nomes da crônica esportiva do Acre, Campos Pereira, o Washington Aquino, o Demorte, o Zezinho, o Paulo, e foi um período muito bom na Rádio Alvorada. Ô Deise, você inclusive chegou a narrar
um jogo nacional do SESI, que você também é funcionário de lá. Foi interessante porque eu participei dos jogos. O SESC realiza vários jogos anualmente dos servidores. Eu participei como goleiro também, fui para um campeonato brasileiro, fase classificatória. E lá fiquei brincando também de narração. Os caras, aí brinquei, beleza. O diretor-geral do SESC viu aquilo, beleza, fui embora, fui para casa, vim. Quando chegou um telegrama lá do Rio de Janeiro, me convidando para narrar, com diária, hospedagem e tudo mais, aí eu fui narrar essa partida do Rio de Janeiro, que foi muito bom. Por sinal, recebi outro convite para trabalhar numa rádio lá, claro que secundária lá do Rio de Janeiro também, mas também não aceitei, não. Tem a questão da família. Deise, todo narrador tem uma história engraçada. Você tem alguma aí para contar? Ah, tenho várias. Já narrou um gol que não aconteceu? Não, mas já teve histórias interessantes, assim, por exemplo. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, o livro está escrito, na realidade, mas eu vou lançar no final do ano, talvez, que é a história de um grande amor. Eu, você, o rádio e o futebol. E nesse livro conta um pouco da história da comunicação esportiva no Acre, das narrações e tudo. E tem história de narradores, evidentemente, aqui do Acre. Tem um que eu não vou falar o nome, mas ele foi narrar, e eu estava presente, o jogo entre a 10 e eu não lembro quem era o outro time, mas foi lá no Quinari, no estádio de Nabojuí, Senador Camargo. Essa é dele, depois eu vou contar uma minha. Então, o jogo acontecia, quem já foi na cabine de Senador Camargo sabe que é só uma cabine pequenininha, não tem nada onde você colocar nada, né? Eu, geralmente, quando eu vou lá, eu prego os papéis, tem comerciais, tem todas aquelas outras coisas, a escalação você tem que ter. E ele colocou os papéis dele aqui em cima, né? Mas só que ele começou a narrar e começou a aventar. E derrubou todos os papéis no chão. Quando derrubou, aí ele se abaixou, pegou o papel e continuou narrando. E bola pelo meio, inventando, né? Porque o cara tá em casa, inventando. Quando ele juntou, saiu o gol. Só que ele não viu. Quando ele levantou, tava todo mundo agarrado. E ele gritou, é briga! É briga! O repórter de campo disse, não, foi gol, né? Essa foi uma. Contei só o milagre, não vou falar o santo. Isso. Eu, 97, eu fui convidado pelo Câncer Pereira, Copa Norte, inclusive o Rio Branco foi campeão dessa Copa 1997. Norte. E teve uma fase, a primeira fase foi aqui em Rio Branco, todos os jogos. Como estava chovendo muito, não deu todos os jogos no Zé de Mello, aconteceu jogos lá no Juventus também. Lá no Dom Jocondo Maria Grotti, lá no Juventus. E o Câncer Pereira me chamou para narrar pela difusora, porque estava muitos jogos, não tinha gente suficiente, eu fui. O jogo Nacional de Paraná. Nacional do Amazonas, todo mundo conhece aquele time de azul, né? O Ji-Paraná é um time que usa vermelho com azul, beleza. Só que nesse dia, o Ji-Paraná veio todo de azul. E o Nacional veio de branco, não lembro a cor. E eu e o Câncer Pereira, era o repórter, a gente transmitiu o jogo todinho, o Nacional como se fosse Ji-Paraná, o Ji-Paraná como se fosse Nacional. Quer dizer, quando o Ji-Paraná pegava na bola, e lá vai Nacional, aí a gente transmitiu para Manaus esse jogo também, para a Rádio Difusora lá de Manaus. A sorte é que foi 0x0 o jogo, né? Acabou, ficou 0x0, então tudo bem. A gente transmitiu o jogo todinho, um time como se fosse o outro. Essa e outras histórias estão no livro. livro. Tá no livro também. Tem previsão desde para lançar esse livro? Não, porque na realidade, você sabe, eu estou concluindo o curso lá de jornalismo na Universidade Federal, já estou na fase final. Tem que fazer a monografia? Então o livro já adaptei para monografia, né? O livro. Então, quando eu entregar a monografia, aí já no outro mês eu vou lançar o livro também. Deise, eu queria que você falasse também que muitos só conhecem você como narrador, mas você já foi goleiro de futebol de salão, inclusive disputou competições nacionais. Eu fui um goleiro, eu me considero um bom goleiro. Fui um bom goleiro, as pessoas que trabalharam muito tempo comigo sabem disso. Inclusive, quem me lançou como goleiro oficial, o cara que eu já brincava muito, mas foi o Alzemir Martins. O Alzemir, que foi um dos grandes goleiros também do futsal, eu vi o irmão dele pegar, e o Alzemir me chamou. Ele me viu pegando nessas peladas, me chamou para substituir, inclusive, o irmão dele, que estava parando no Piauí. Né? E eu fui, tinha 17 para 18 anos. Depois, é claro que lá no meu bairro fundaram um time que foi o Volta Redonda, então a minha identidade mais foi com Volta Redonda. Eu joguei quase que 10 anos lá, fui várias vezes campeão estadual. Fui contratado por Piauí, Gráfica, naquele tempo até dinheiro financeiramente. Mas tinha muitas contusões. Eu fui um goleiro que quebrei 2 vezes a mão, quebrei o braço uma vez, os dedos, então eu preferi parar. Com 28 anos já não... E também segui essa carreira já de narrador esportivo, você procura o que dá mais pano para as mangas, né? Então eu segui o caminho de narrador. Deise, você é um conhecedor também, estudioso profundo do nosso futebol. Qual a avaliação que você faz do futebol atual do Acre? Eu acho, muita gente questiona que o futebol do passado era bom, era melhor. Eu acho que tudo melhora, tudo vai para o profissionalismo. Tanto a crônica esportiva, eu tenho várias fitas e várias narrações. Eu sou um estudioso também dessa área, escuto. E hoje ninguém perde para a turma do passado. Antigamente tinha narradores,
Tinha, mas ele não usava muita técnica, não tinha evento, era tudo, vamos dizer, na paulada, na tora, né? Hoje em dia você tem concorrência, você trabalha mais do lado. E o futebol do mesmo jeito. Eu acho que naquele tempo, claro, que o amadorismo, os jogadores não treinavam, muitos jogavam bêbados, né? Jogavam sem condições. É claro que os craques, mas o mundo não era globalizado, era aquele, o nosso mundo era aquele. Então você só via aquilo. Então tudo que você vê era novidade, era craque. Hoje em dia você vê a Champions League, vê a Copa do Mundo, tudo simultaneamente e vê outros craques. Então fica difícil o parâmetro. Mas, por exemplo, a final desse ano foi fantástica. A final do Campeonato Acreano foi na Arena. Uma arena com um público de 5 mil. Se ali fosse no Zé de Melo, não cabia ninguém mais, né? Se fosse a final no Zé de Melo. Então, eu acho que, é claro que, por exemplo, se você for analisar hoje, antigamente ninguém saía. Eu vi que você entrevistou o Dadão aqui, ele falou que foi, voltou. Hoje em dia, se você fizer uma seleção acreana, basicamente os grandes jogadores não estão aqui no Acre. Né? Se fosse naquele tempo, a gente ia ter o time com o Everton jogando aqui, tinha o Doca Madureira jogando aqui, outros grandes jogadores estariam jogando aqui, porque ele não saiu naquele tempo. Se a gente fizesse retroagisse como naquele tempo, tinha grandes times aqui também, né? Mas hoje sai, porque o mundo está globalizado, todo mundo vai embora, vai para outros estados. Muitos jovens com 10, 15, 12 anos estão indo embora, né? Deise, um gol inesquecível que você narrou nunca sai da cabeça. Rapaz, todo mundo fala assim, eu tive grandes jogos na minha vida, mas o jogo mais importante, e já transmiti muitos jogos bons, inclusive, assim, quem não sabe, eu faço parte da história da comunicação do Acre. Eu fui o primeiro narrador a transmitir um jogo ao vivo, foi a inauguração da Arena, aqui para a TV5 e para o D, foi um pum, né, de emissoras, e a gente fez, mas não foi o jogo mais importante. O jogo que mais me emocionou foi um jogo que muita gente talvez nem lembra, nem liga, foi um jogo lá em Manaus. Era o jogo Rio Negro e Rio Branco, Série C, logo no início da Série C, quando o Rio Branco começou, o Rio Branco precisava se classificar. E estava aos 40 do segundo tempo, estava perdendo por 3-2 o Rio Branco. 3-2. Aos 48, o Rio Branco empatou. O jogo do Rosier. E aos 49, o Rio Branco virou. Esse foi o gol mais importante que eu narrei, que me emocionou. O gol do Juliano César. Um escanteio para o Nacional, 49 do segundo, a bola cruzada na área do Rio Branco. Escanteio, eu lembro como se fosse hoje, o lançamento no Vivaldão, hoje Arena da Amazônia. O Juliano tirou de cabeça o escanteio, que ele sempre volta, né? Ela sobrou no meio campo, o Rosier, e ele segurou 2 zagueiros. E o Juliano foi correndo, e eu vendo aquele correndo, e ele meteu pro Juliano. Juliano, claro, no auge, né? Tava com velocidade. E o Juliano foi e virou o jogo. 4-3 pro Rio Branco, contra o Rio Negro, lá em Manaus, estádio com uns 15, 20 mil pessoas. E foi um gol fantástico. Outro gol que eu narrei que eu gostei muito foi do Rogério Taracá, lá em Arapiraca, aquele jogo que o Rio Branco empatou em 1-1 lá, que estava a um passo da Série B. E lá, eu estava lá em Arapiraca narrando, não narrei o jogo aqui, aquele jogo do 2-2 foi o Zezinho que narrou, mas lá em Arapiraca eu narrei, e foi um jogo realmente que eu me emocionei muito narrando aquele gol também. Deise, agora no período da Copa, sua voz está num comercial aí a nível nacional. Conta rapidão aí pra gente. É isso que eu falo das coisas do mundo globalizado, né? Por exemplo, antigamente os narradores ficavam só aqui. Hoje, quando você narra, eu trabalho na difusora e hoje com a UDFM também, tem a turma aqui da Ecoac também que faz futebol, pro mundo, né? Porque tem internet. Hoje em dia todo mundo conecta na internet e pode captar o som. E antes da Copa do Mundo me ligaram. Eu vi um número, nem lembro o prefixo. A voz do cara conversando comigo disse: opa, rapaz, tudo bem, eu sou responsável por uma rede de lojas do Brasil e a gente escolheu você para ser o narrador, para fazer o áudio de 3 minutos para a rede nacional dessa rede de lojas. Eu digo, mas como é que vocês dizem tanto narrador do Brasil, vocês me descobriram? Ele disse: não, a gente ouviu pela internet. E você tem um perfil, a gente fez um contratozinho lá e deu tudo certo. E eu narrei para eles, acho que está rodando aí pelo Brasil, né? Deise, eu quero agradecer a sua presença aqui no Entrevista.net e convidar você para voltar aqui com seu livro. Ah, tá, certamente. Eu estarei voltando com a história de um grande amor. Eu, você, o Rádio Futebol, agradecendo a todos. Muito obrigado e é um prazer sempre falar de narração e do esporte do nosso estado e também do Brasil. E o Entrevista.net desta semana termina agora. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro bate-papo, falando de futebol e também das coisas boas do nosso querido estado Acre. E a todos, todas as palavras que significam muito obrigado.